Graças a Deus, pessoal. Quero convidar você para tirar um tempinho para ouvir a voz do Senhor. Hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre vozes. As vozes que muitas vezes influenciam as nossas escolhas e as vozes que têm estado no mundo, mas nenhuma delas é sem destino. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, verso 10, que diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Eu tenho a certeza que nesse tempo você tem sido influenciado por muitas vozes. Pessoas que falam, a voz da sua consciência, talvez a voz de Deus, talvez a voz do diabo. Mas eu quero dizer que cada uma dessas vozes, elas vão te levar para um destino. Elas vão te levar para uma direção. E eu preciso que você hoje abra o seu coração para que você entenda que somente a voz do Senhor pode te levar na direção certa. A palavra de Deus diz que quando nós renovamos a nossa mente, nós temos a possibilidade de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso que Deus quer, que você ouça a sua voz e que você prove da boa, perfeita e agradável vontade dele. Amém? Eu quero falar de algumas vozes que existem no nosso cotidiano e que podem nos influenciar, né? Existem as vozes da motivação, as vozes que vêm para nos motivar, as vozes que vêm para tentar nos fazer avançar. Existe a voz da exortação, é aquela voz que nos chama a atenção, que nos corrige. A voz da consolação, da edificação, aquela voz que às vezes tenta denegrir aquilo que somos. A voz da exaltação, a voz do louvor. Enfim, poderíamos ficar aqui talvez um tempo muito maior falando de várias vozes. Mas eu quero te fazer a pergunta: qual é a voz que tem influenciado hoje a sua vida? Talvez você tenha dado atenção a tantas vozes, mas a voz do Senhor, como é que está? Você tem ouvido essa voz? Você tem permitido que essa voz influencie nas suas motivações, que influencie nas suas decisões? Esse é o tempo que Deus tem chamado uma geração para ser guiada pela voz dele. Nós percebemos em vários momentos na Bíblia que homens foram guiados pela voz do Senhor. A gente percebe aí, por exemplo, lá no Jardim do Éden, Deus se relacionava com o homem e com a mulher através da sua voz. A Bíblia diz que Adão, no momento que ouviu a voz do Senhor, ele se esconde. Talvez você esteja nessa condição, se escondendo da voz de Deus, se escondendo do propósito de Deus, se escondendo daquilo que Deus tem chamado você para fazer. Mas ouça, esse é o tempo de você abrir o teu coração. Ouça a voz do Senhor. A gente percebe também, lá em Deuteronômio capítulo 28, verso 2, que as bênçãos, elas são condicionais à nossa obediência. Mas como obedecer se não estivermos com nossos corações abertos, com a nossa alma disposta a ouvir a voz do Senhor? Ouça. Quais são as vozes que têm hoje influenciado a tua vida? Por que eu estou falando disso tudo? Porque Deus quer transformar você em uma voz, assim como Ele fez com João Batista. A palavra de Deus nos diz que lá em Isaías, Deus disse que se levantaria uma voz, e essa voz seria a voz do Senhor. Deus levanta nos tempos de Jesus, João Batista. E ele não é dito como João, aquele que tem a voz, não. A voz do que clama no deserto. João representava a voz daquele que vive e reina para todo sempre. Deus também quer te fazer uma voz. Deus quer que você pare de ser influenciado por tantas vozes que muitas vezes tem feito você fazer escolhas erradas, muitas vezes tem feito você fazer até mesmo liberações, tem feito você falar coisas que não condizem com a palavra de Deus. Quais são as vozes que hoje têm estado dentro da sua mente, influenciando suas motivações, suas decisões, influenciando as suas ideias? As vozes. Que vozes são essas? Hoje o Espírito Santo quer dizer para você: não endureça quando você ouvir a minha voz. A Bíblia diz que naquele grande dia nós ouviremos a voz do arcanjo, nós ouviremos a voz do nosso amado nos chamando. E você, está preparado para ouvir essa voz? Está preparado para entender que somente aqueles que são guiados pelo Espírito,
esses poderão ver um dia o amado. Se você é guiado pelo Espírito, com certeza você já teve experiências maravilhosas com essa voz. Mas entenda, existem muitas vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem sentido, nenhuma delas é sem significação, nenhuma delas vai te deixar sem uma direção. E hoje, eu creio que o Espírito Santo quer que você entenda: pare de ouvir outras vozes, ouça a minha. Talvez você tenha tomado muitas decisões baseadas em vozes muito confiáveis, mas todas essas vozes fizeram você desviar do caminho. E eu creio que Deus hoje quer te trazer de volta. Eu creio que o Espírito Santo hoje quer que você viva numa outra dimensão, mas você vai ter que fazer uma escolha: ouvir a voz dele. Amém? Queria que você fechasse seus olhos aí onde você está, e eu queria orar por você. Eu queria pedir ao Espírito Santo que te desse nitidez da voz dele, te desse entendimento sobre o que você precisa fazer através da voz dele. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, nós queremos agradecer por cada pessoa que está vendo esse vídeo, por cada pessoa, Senhor, que vai ser influenciada a abandonar as vozes que trazem confusão, as vozes que muitas vezes atordoam, as vozes que nos fazem sair da Tua vontade, sair do caminho. Nós cremos, Espírito Santo, que esse é um tempo onde os verdadeiros adoradores serão guiados verdadeiramente por Ti, serão guiados pela Tua voz. Então eu quero te pedir, Espírito Santo, tire os tampões espirituais dessa pessoa. Se essa pessoa tem sido influenciada por vozes que não provêm de Ti, nós queremos repreendê-las em nome de Jesus e queremos pedir que a Tua voz seja a única a trazer paz, seja a única a trazer transformação para a vida dela. Que essas pessoas possam tomar a decisão de obedecer a Sua voz e provarem da Tua bênção. Eu quero liberar essa palavra, Senhor, sobre essa pessoa que está me assistindo, sobre essa pessoa que hoje está sendo abençoada, na autoridade do nome de Cristo Jesus. Amém. Quero agradecer e eu quero que você esteja ligado aí com a gente, porque na próxima semana a gente vai estar juntinho, liberando mais uma palavra e com certeza sendo bênção na sua vida. Shalom.